E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje é sobre as novas informações vazadas nestas últimas semanas pelo desenvolvedor e criador do jogo Max Carpengo. E meus caros amigos, já aviso a vocês que terão novas coisas que eu nunca pensei que nosso senhor Marx colocaria. Enfim, antes de começarmos, já agradeço a todos vocês, pois finalmente alcançamos a marca espetacular de 9.000 inscritos. Muito obrigado a todos que apoiam este canal. Só gratidão daqui pra frente. E aos poucos, é claro, né? Chegaremos à marca de 10.000 inscritos. Aos pouquinhos e pouquinhos vamos chegando às metas e vamos batendo todas elas. Então, pessoal, agora sem delongas, pois eu não quero demorar muito, vamos para o vídeo. Como primeira informação que recebemos no Twitter do desenvolvedor, era uma imagem com todos os animais, ou grande parte deles, em volta do monolito. E bem, o monolito não sabemos qual será a função dele, porém, algo que é peculiar na imagem está, na verdade, bem no canto superior esquerdo, que ao lado de um lobo está um lobisomem. E só de ver isso, vemos que a comunidade do jogo entrou em alegria. E curiosidades, principalmente, né? Já que se realmente vai ter lobisomens, que realmente, na verdade, é certeza, terão outras criaturas. E tendo outras criaturas, provavelmente virá muito mais coisa do que imaginamos. Sinceramente, eu não acreditava que viria lobisomens, porque é algo que ninguém pensa assim, tipo, os desenvolvedores vão colocar esses tipos de animais. A gente pensa mais que vai colocar, como eu posso dizer, outros tipos de magos, ou outros tipos de criaturas, mas lobisomem, por exemplo, lobisomem tem alguns tipos de RPG, e que o jogo é baseado em um RPG, mas também tem outros tipos de criaturas, golem, goblins, deixa eu ver, outros vampiros, mas, tipo, eu principalmente não achei que ele iria usar esta atualização para colocar esses tipos de criaturas, e eu realmente fiquei bem surpreso. E sem sombra de dúvidas, está incrível, porque colocar uma criatura mitológica dessas entrando dentro do jogo abre porta para vários outros tipos de criaturas, como, por exemplo, as quais falei, os goblins, ogros, perdão, porque são palavras semelhantes. Deixa eu ver outros, como eu já falei, vampiros, serpentes do mar, minotauros, entre outras criaturas que poderiam estar no jogo, xamãs e outras criaturas que eles pegam de RPGs, mitologias, principalmente mitologia grega, que é riquíssima em criaturas como arpias, águias, aqueles grifos, me lembrei, provavelmente poderá vir essas criaturas. E vindo essas criaturas vai dar uma pluralidade, né? Um aumento de nossa jogabilidade com outros tipos de seres. Não que os outros seres estejam enjoados para nós jogadores, porém, trazendo mais criaturas, vai adicionar cada vez mais fontes para nossas histórias, para nossos jogos que fazemos dentro do jogo, que é a nossa criação, né? Que esse é o propósito deste jogo. E isso vai trazer um desenvolvimento melhor. Outra coisa, e desculpa aí se minha voz estiver estranha, que meu nariz está entupido, eu estou um pouco gripado. Outra coisa que não sabemos, porém, que essa criatura, o lobisomem,
Não sabemos como será a sua jogabilidade, como será a sua arte, né? Pois ainda não lançou nenhuma gameplay mostrando ele. Provavelmente vão aparecer lá para o começo de novembro, dezembro, que vai ser perto da época de lançamento do jogo, da atualização, na verdade, perdão. Outra coisa também que muitos estão teorizando é que ele terá habilidades de saltar e desviar de uma forma mais específica, mais detalhada. Por quê? Porque essa atualização, como eu tinha mostrado em outros vídeos do meu canal, eu vou colocar aí na descrição, que o Max, ele mostrou em seu Twitter que nesta nova atualização haverão habilidades para alguns tipos de criaturas, como mostrado com os elfos, que eles conseguiam se desviar facilmente das flechas dos esqueletos. Então, com estas habilidades que já conhecemos, podemos presumir que os lobisomens terão uma habilidade semelhante a essas. Eu acredito que eles terão uma habilidade de pular, um pulo mais alto, tipo, como se ele tivesse sido jogado com aquele poder da força ou com o poder da explosão, só que de forma, é claro, proposital e sem tomar nenhum dano. Então, é uma das nossas teorias, né? Pois não temos certeza de nada ainda. Porém, é uma teoria que faz muito sentido para a comparação de um lobisomem dentro das mitologias, dos filmes. Vemos que eles têm uma habilidade melhor de salto, de ataque. Então, acredito que ele terá um dano muito grande, primeiramente. Terá provavelmente uma habilidade tipo cortar e entre outro tipo de coisas. Então, são essas as informações que temos e sobre estas habilidades. Eu gostei muito e também acredito que virá criaturas semelhantes a eles, como vampiros, que provavelmente em vez de salto será desenvolvido mais a parte de velocidade e agilidade. E também tentar entendermos o que o monolito pode conectar com o lobisomem mostrado dentro da arte que o Max Carpengo mandou. Então eu quero que vocês falem nos comentários o que vocês acham. Então bora para o próximo tema. Agora falaremos sobre os 2 novos biomas que foram confirmados diante das publicações do Max nessa última semana, na verdade. Um foi as 2 semanas atrás e este foi nessa última semana, onde é mostrado 2 biomas, que é o bioma de Betula e o bioma da Sorte. Assim, analisando os 2 biomas, primeiramente de Betula, que foi o primeiro a ser divulgado, percebemos que ele será realmente bem semelhante ao bioma de Betula do Minecraft. Tanto que quando eu olhei, deu de cara para perceber que é realmente muito semelhante, já que é inspirado na própria floresta ou árvore, que é a de Betula, né? Da espécie. Então eu acredito que, como qualquer bioma, ele se demonstrou... o visual se demonstrou muito bom. A parte das florestas será um tipo novo de floresta, então é um crédito a mais sobre isso. Não sabemos se esse bioma spawnará algum tipo de criatura, assim como acontece no bioma da selva, o bioma do cristal, ou os outros biomas, né, que spawnam alguns tipos de criaturas, como por exemplo os macacos ou aquelas caveiras, por exemplo, também, que é spawnada no bioma amaldiçoado. Então, sobre este bioma, apenas sabemos a arte dele e como ele vai ficar quando jogarmos a gameplay. Então, eu coloco até o momento que o bioma ficou entre a nota 10, eu coloco a nota 8, porque é um bioma
um visual muito bonito. E não sei se vai ter nenhum animal para spawnar, mas se tiver é 10, sem sombra de dúvidas. Agora sobre o bioma da sorte, esse bioma ele me atrai muito pelo fato de já ter o nome, né? Bioma da sorte. Então ele vai ter uma função especial dentro do jogo, da mesma forma que acontece com o bioma encantado. Provavelmente ele vai trazer alguma habilidade ao jogador quando... Ao jogador não, aos NPCs, né? Que o jogador somos nós. Aos NPCs quando eles pisarem naquele bioma. No bioma encantado, antigamente, os NPCs, eles ganhavam a habilidade, na verdade não a habilidade, a característica de abençoado. Hoje, após umas 3 atualizações, o bioma encantado, ele dá uma habilidade de encantado. É meio que óbvio, né? Porém, antigamente era abençoado. Mas esse poder de encantado dá algumas habilidades a eles adicionais, que dá mais força, mais vigor e mais agilidade, também mais saúde. E ele dura aproximadamente 1 minuto, aproximadamente. E eu acredito que o bioma da sorte terá uma habilidade semelhante, onde os NPCs, quando entrarem em contato com o bioma após alguns minutos ou segundos, eles terão a habilidade de sortudo, ou com muita sorte, algo assim, uma característica temporária, onde eles terão uma possibilidade, uma probabilidade maior de dar dano crítico, de ter mais chances de ataque, também mais chances de acertar um oponente, e também uma velocidade maior, uma chance de esquivar, que agora vai ter essa habilidade, né, de esquivar. Então eles terão maiores probabilidades e possibilidades de conseguirem ter sorte, como já disse, ter sorte em todos os aspectos, ou alguns aspectos, principalmente em ataques ou defesas. E sobre o visual, é claro, achei nota 10. Não vejo outro bioma de sorte se não for dessa forma. Todo verde, cheio de folhas, os trevos de 4 folhas, né, que representam a sorte. Então isso vai trazer um aspecto de sorte ali, né? Mostra realmente que ali é um local onde pode haver muita sorte. E pode também ter a possibilidade, assim como os outros biomas, de spawnar algum tipo de criaturas. E como o Max parece que está focando nessa área de criaturas, há uma grande possibilidade disso acontecer. Porém, eu não tenho ideia do que pode vir. Eu me lembro que tem na cultura escocesa um gnomo ou algo assim que representa sorte. Então, pode haver uma possibilidade de ter esses tipos de criaturas, só que eles serão agressivos, acredito eu. Então, sobre este tema, é só isso que eu tenho a dizer, já que foram só esses novos 2 biomas que o Max Carpengo ele divulgou até o momento. Então já temos pelo menos 4 biomas dos 7 mostrados até agora. Não sabendo dos 7 não, acho que são dos 9. É porque eu me esqueci, enfim. Ou dos 7 ou dos 9 já temos 4 biomas. Então agora é só esperarmos mais divulgações dele e vamos para o próximo tema. O próximo e último tema deste vídeo é sobre a última postagem do Max Carpengo sobre o que ele adicionará na nova atualização. E outra coisa que realmente eu não esperava. Ele colocou em seu Twitter que teria 3 novas raças. E ele não colocou criaturas, ele colocou raças. E sinceramente, o público começou a mandar inúmeros comentários querendo saber se realmente ia ser raças ou ele estava apenas brincando ou seria criaturas e ele colocou raças. Mas eu acredito que realmente é raças ou serão sub-raças. Mostrando alguns comentários que eu estava vendo, muitas pessoas acreditaram que poderiam ser ou raças únicas,
que são raças tipo alligators, deixa eu ver outro tipo de raças, goblins é uma sub-raça, alligators, vampiros, como eu havia falado, até lobisomens ou magos, vários tipos de raças diferentes, ou eram sub-raças. Como assim sub-raças? Sub-raças, perdão. Existem raças normais, que são os elfos, os anões e os orcs, e é claro, os seres humanos. Porém, existem sub-raças delas. Por exemplo, os elfos, eles têm a sub-raça que é chamada de Dark Elf, que são os elfos negros, que na mitologia nórdica tem nos RPGs, tem nos livros que são inspirados pelos desenvolvedores. Na verdade, que os desenvolvedores eles se inspiram, né? Então, essas serão as novas sub-raças que muitos acreditam que chegarão. Outras sub-raças também são os goblins, como eu havia falado antes. Os goblins são considerados uma sub-raça, uma raça meio inferior dos orcs. Meio que pode-se dizer que pode ser considerado, né, um híbrido entre um orc e um elfo, ou um tipo de orc das cavernas, dependendo da mitologia ou do livro que você está vendo. Por exemplo, o Warcraft, O Senhor dos Anéis. Então, eu acredito que será ou esse tipo, ou os dois tipos, porque foi mostrado os lobisomens e não sabemos se serão considerados uma raça em si, não só uma criatura spawnada. Então eu acredito que será muito bom. E sobre outra coisa do lobisomem que eu queria falar, que eu tinha me esquecido, provavelmente se houver lobisomens, eles provavelmente, se forem criaturas spawnáveis, eles aparecerão na Era da Lua. Pois, ou na Era da Noite. Provavelmente acredito que será da Lua, porque tem a ver com a Lua, os lobisomens, com as histórias, né, que são inspirados. Então acredito que eles spawnarão na Era da Lua. Ou se forem uma raça em si, eles virarão lobisomem ou sobre a noite ou sobre a lua. Também temos outras hipóteses, como o uso da licantompria. Eu me esqueci a palavra, enfim. Onde alguns NPCs serão infectados, assim como a infecção zumbi, por esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, também se houver vampiros, eles terem esse tipo de habilidade. E assim, em época de lua cheia, eles se transformarem em lobisomens, ou em algum momento específico começar a tomar dano, assim como acontece com o zumbi, e após o limite de vida dele acabar, ele se tornar um lobisomem. Algo que também ficaria bem legal quando, por exemplo, um lobisomem atacasse alguém, essa pessoa tomasse esse efeito, dependendo das características dela. Se ela for imune, ela não tomará este tipo de efeito e não será afetada pela licantropia. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, pois isso ajuda muito o canal, pois o algoritmo do YouTube entende que o vídeo foi bom e leva para cada vez mais pessoas, ajudando aqueles que gostam do jogo e também ajudando o canal, que, querendo ou não, influencia no aumento das views e dos inscritos, ajudando cada vez mais a gente crescer nessa jornada. Então, muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Eu quero que vocês mandem os seus comentários sobre essas ideias das raças principalmente, e sobre a função do lobisomem. Quais serão as funções que ele terá? Quais serão as novas raças que virão? Vocês acham que serão sub-raças como os Dark Elves ou os Goblins? Ou serão raças totalmente diferentes como Minotauros, Homens Largos e entre outros também, vampiros? Então eu quero que vocês deixem. Então muito obrigado, pessoal. Quem quer ver mais vídeos como esse, além também de outros tipos de vídeo, eu peço que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo nem nenhuma informação vazada pelo desenvolvedor do jogo. Além também, se vocês quiserem conversar com outros inscritos, entrem no Discord e no nosso WhatsApp oficial. Nossa comunidade do WhatsApp e comunidade do Discord estarão no link abaixo, nos comentários ou na descrição. Então muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu!